Boa tarde a todos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Esse é o nosso segundo episódio do Gestão em Foco. Não sei, alguns de vocês estavam, né? Já fui percebendo ali pelos nomes de quem foi colocando. Alguns de vocês participaram do nosso primeiro episódio, que a gente falou do Melhores em Gestão. Esse é um espaço onde a gente vai discutir temas da gestão do dia a dia mesmo, ao longo dos meses, né? Então a gente vai se encontrar uma vez por mês para discutir esses temas. Quero agradecer aos patrocinadores e apoiadores que nos ajudam a tornar isso viável, né? Então, como patrocinadora Micropower e também o apoio dos programas regionais, o Excelência Santa Catarina, Mato Grosso Competitivo, o UBQ de Minas Gerais e a ABQ. Quero apresentar então o Ricardo, né? O Ricardo Mota, ele é especialista em gestão empresarial, com foco em diagnóstico da gestão, gestão por processos, benchmarking, gestão de partes interessadas, gestão por resultados, desenvolvimento de indicadores de desempenho, gestão estratégica e Balance Scorecard. É engenheiro eletrônico pela Unicamp, pós-graduado em administração de empresas pela FGV e em ESG pelo IBMEC. Ele é Certified Management Consultant pelo ICMCI, foi certificado como Quality Manager, CQE e CRE pela SQ, orientador, instrutor e especialista da FNQ, atua em algumas frentes conosco, juiz do Constantinos International Award do ICMCI, foi também diretor técnico do IPEG e membro da diretoria do IBCO, é diretor e consultor da MR Consultoria, que é especialista em gestão empresarial. Então, obrigada mais uma vez, Ricardo, pelo seu tempo aqui, pela sua disposição. E eu quero já começar com uma pergunta para a gente já começar aí a discutir os assuntos. Ricardo, quero começar então com o tema de processos, né? Por que que ele é tão importante? Por que que o foco em processos é uma coisa tão importante para as organizações, para a competitividade, né? Para a melhoria dos resultados das organizações? E por que que ela ainda é um desafio tão grande dentro das empresas para se implementar? Tema processos e indicadores, né? Como a gente vai falar hoje aqui, a gente poderia ficar falando aqui vários dias, né? Mas, de forma bem resumida, respondendo a sua pergunta, KT, é, na verdade é o seguinte: por que processos, né? Quer dizer, são os processos que geram os resultados das organizações. Isso é uma questão, assim, às vezes polêmica, mas não são as pessoas que geram, né? São as pessoas, elas precisam executar esses processos. Mas um processo bem definido, né, que vise, obviamente, atender às necessidades dos clientes, né, de outras partes interessadas da organização, é esse processo bem desenhado que vai fazer as entregas necessárias que vão atender essas necessidades e expectativas. Então, portanto, quer dizer, estruturar, né, esses processos é fundamental para alcançar excelentes resultados, né? Então, e a gente, bom, eu já falo sobre isso há 30 anos, né? E a gente vê sempre uma dificuldade nas organizações nesse tema, principalmente por quê? Por causa de uma cultura organizacional. Então, o que a gente vê muitas vezes, né, é aquela cultura muito departamentalizada, né, onde tem uma hierarquia forte, né, onde você tem uma estrutura tipicamente hierárquica, né, e cada um no seu departamento tem as suas responsabilidades, né, e fazem as entregas que são solicitadas. Mas, na verdade, né, se a gente pensar de uma forma sistêmica na organização, cada departamento, né, na sua estrutura organizacional, tem alguma responsabilidade, mas os processos da organização, de uma forma geral, estão perpassando esses departamentos, né? E aí vem uma questão, antes de aprofundar nisso aqui, da gestão por processos, né? Que a gente vê sempre uma dificuldade muito grande da organização, das organizações terem uma gestão mais voltada a processos, né? Qual que é a diferença de uma gestão por processo ou uma gestão que não é por processos, né? A gente também vê muitas organizações que têm um foco muito na gestão por projetos, né? Mas, assim, a gestão por processos, independente de você ser uma organização de projetos, né, a gestão por processo deveria ser o foco de todas as organizações, né? E aí, qual que é a dificuldade? A dificuldade que, além da gente definir os processos, né, estruturar os processos, a gente precisa ter uma estrutura na organização que facilite a vida desses processos. E aí vem um problema que a gente vê tipicamente nas organizações mais hierarquizadas, é que essa estrutura não facilita a vida dos processos. Já que os processos estão perpassando, né, as várias áreas, os vários departamentos da organização, a gente precisa ter um sincronismo, quer dizer, todo mundo tem que pensar no todo. E aí eu até falo que né, uma competência importante das organizações, né, e das pessoas
para ter um foco maior nos processos, é ter esse pensamento sistêmico, que inclusive é um dos fundamentos do MEG, né? Mas é pensar sistemicamente, né? E pensar que a minha parte ela contribui para algo maior. A gente vê uma dificuldade porque essa estrutura organizacional tradicional, né, vamos chamar assim, hierarquizada, ela normalmente não facilita a vida dos processos, né? Porque esses processos estão perpassando essas áreas, e aí, e se você tem uma estrutura muito forte, departamentalizada, onde o gerente é dono daquele pedaço, então ele, na verdade, muitas vezes não interfere no outro pedaço, sendo que, né? Se a gente pensar, por exemplo, num processo de compras, né, que é um processo tradicional que todo mundo está assistindo a gente, que está em empresas, né, imagino que conheça, quantas áreas que envolvem um processo de compras, né? Envolve, né, a própria área, uma área responsável, a área de suprimentos, envolve um departamento jurídico, né, envolve a diretoria, envolve, eventualmente, em alguns casos, uma comissão de licitação, envolve muito as áreas demandantes, né? Então, como é que a gente sincroniza isso tudo? Quer dizer, o processo, e aí vem um conceito que é importante, né, também do processo ponta a ponta, porque a gente está falando aqui do ideal, né, do correto, que é o processo perpassando as áreas, mas a gente vê que muitas organizações não têm essa visão. Então, para ela, os processos são os processos das áreas, né? E a gente até dói um pouquinho, né? O ouvido falar um processo departamental, né? Então, eu acho então, você tem uma estrutura que facilita a vida dos processos, né? Você tem um sistema de trabalho, por exemplo, equipes multifuncionais. Bom, se eu tenho 3 áreas envolvidas nesse processo, bom, eu tenho que ter uma equipe multifuncional envolvendo essas 3 áreas para conversar sobre o processo. Se você não tiver isso, a tua estrutura não vai ajudar, né? Então, você não vai obter os melhores resultados, né, desse processo, mesmo que você tenha reconhecido esses processos, né? Que você tenha reconhecido e tenha minimamente estruturado esse processo, mapeado, né? Que já é um grau acima. Mas a gente percebe que para você fazer com que os processos, né, para extrair os melhores resultados desses processos, você tem que ter uma estrutura que ajude, né? E a gestão por processo pressupõe essa estrutura e pressupõe também um processo decisório focado nos processos, né? E aí a gente vê as organizações que estão fortemente focadas em processo, você vê que ela normalmente ela tem um escritório de processo, ou seja, ela tem uma área, um centro de competência, né, de processo. Não que essa área vá resolver o problema dos processos, mas ela vai dar diretrizes, ela vai dar metodologia, ela vai ensinar, ela vai treinar, ela vai capacitar as pessoas, ela vai promover ações, né, no sentido de que as pessoas realmente falem e no dia a dia pensem em processo, né? Então, eu vejo muito isso. Tudo começa, né, uma organização entender quais são os seus processos, né? A gente fala muito que a gente estruturar os processos, a gente precisa primeiro definir quais são eles, né? Então, quais são os principais processos, vamos dizer assim, no nível mais alto, que a gente chama de macroprocesso, né? Então, a gente desenha uma cadeia de valor onde tem todos esses processos, né? E outra coisa interessante também é que as organizações que têm foco em processos, né, que são organizadas por processo, os processos têm donos, de fato. Tem gente que não gosta muito da palavra dono, né, mas isso vem do inglês process owner, mas que seja o líder, o responsável, né, pelo processo de ponta a ponta. E aí isso é sempre um dilema organizacional, porque, né, esse ponta a ponta passa por áreas e cada área tem o seu dono, cada área tem o seu dono, que é o seu, entre aspas, seu gerente, né? E aí quem é o dono do transversal, né, do todo? Então, esses são aspectos interessantes que a gente precisa trabalhar, né, nas empresas, equacionar isso aqui, para a gente extrair os melhores resultados possíveis dos processos, né, cara? E agora, e também não basta, então, definir esse processo. Quando eu falo também cadeia de valor, né, a gente está falando da cadeia de valor dentro da organização, até porque a gente sabe que a gente pega ISD, por exemplo, né, a gente pensa sempre numa cadeia de valor expandida, né? Que vai lá sempre, né, do cliente, do cliente, do cliente, do cliente, fornecedor, do fornecedor, do fornecedor, né? E a gente expande, a gente tem uma responsabilidade, né? Não só dentro da empresa, mas fora, né? A gente chama achuzante a montante, né? Então, agora, dentro da organização, né, a cadeia, a gente está chamando da cadeia de valores dentro da organização, a gente tem esses macroprocessos. E isso é bacana, porque eu até costumava falar, né, desde os meus tempos de criancinha em processo, né? Em vez de falar em organograma, vamos começar a falar mais de processograma. Processograma. O processograma, na verdade, é para a gente a cadeia de valor, né? Que é onde tem os processos. E você vê, muito legal,
que você vê, quando você desenha a sua cadeia de valor, né, você tem uma fotografia, num slide só, você tem como é que funciona essa organização do processo. Ela é mais dinâmica, né? Quando a gente olha o organograma, é uma coisa mais estática, ela é mais dinâmica, mais interessante, a gente vê o fluxo, né? O que é interessante é que muitas vezes a gente vê também um processo falho de construção dessa cadeia de valor, né? A gente vê sempre a cultura do imediatismo, não tenho essa cadeia de valor, deixa eu criar. O que eu pego, né? Pego o organograma e tombo ele. Não é isso. Uma vez eu estava numa organização, numa empresa, aí a gente estava discutindo os processos, né? E a cadeia de valor era super simplesinha, era pequenininha. E aí tinha um processo lá chamado, não lembro qual era o termo que usava, mas assim, ele tinha no meio do processo, era o processo de administração, finança e jurídico. Esse macro processo chamado administração, Uhum. finanças e jurídico. Primeiro que não tem nome de processo isso aí, né? Nome de área, né? Aí vinha os outros processos, tinha a ver, e era uma multinacional pequena, mas, né, era desculpa, uma companhia, era uma multinacional, mas ela estava uma subsidiária do Brasil. E aí eu questionei e falei, mas como é que saiu esse macro processo, né? Aí a organização falou, não, isso veio da matriz. Aí eu falei, nossa, mas da matriz, mas como é que pode ter um processo, de administração? O que tem a ver administração, finanças e jurídico, né? Porque, por definição, um processo é um São conjunto processos né, diferentes. de É, atividades, né, ou grandes ou pequenas, mas que são afins, né, que tem uma certa afinidade, né? certo. Aí eu questionei e falei, deixa eu fazer uma pergunta. Por um acaso, na matriz tem alguma diretoria de administração, finanças e jurídico? Ah, tem sim. Falei, então está explicado. Quer dizer, foi feito exatamente isso, né? Pegou o organograma e chamou de processo. Então, esse é uma coisa que não é recomendada, né, que se faça de forma alguma, né? Os processos têm afinidade e a gente precisa entender que nessa diretoria tem processos administrativos, né, que pode incluir aí várias coisas, né? Tem o processo de gestão aí do jurídico, né, um processo de gestão contencioso, pode ser, sei lá, né? E finanças tem lá a sua gestão econômica, gestão financeira, contabilidade, etc., né? Então são coisas muito distintas que não devem estar dentro do mesmo saco aí. Então, assim, vejo de uma forma geral isso aqui, Catê, assim, esse problema. E aí, assim, então, só para a gente, e depois estimular as perguntas também, né? Uhum. Como é que seria uma sequência? Então, eu desenhei, montei essa cadeia de valor, mapear esses processos, né? Normalmente a cadeia de valor é um nível muito alto, então vou desdobrar esses processos, o macro processo em processo, o processo e assim por diante, né? Para a gente ter certeza que tudo que a gente faz na organização está lá na cadeia de valor. Hoje o próprio MEG, né? Na sua MEG, na 22ª edição, hoje tem uma preocupação em que todos os processos que o MEG pede, né, e são vários processos, né, que estão lá dentro do modelo, eles devem estar de alguma forma na cadeia de valor. Seja no Uhum. nível maior, que é o macro, seja no nível de processo, no nível de sub, de atividade. Por quê? Porque, pô, se isso está na cadeia de valor, ele foi reconhecido, ele foi entendido que é importante. Então, tudo que é importante na organização tem que estar em algum nível ali, né, da cadeia de valor, que seja processo, né? Não confundir processo com projeto, tá, gente? Isso é uma confusão que muitas vezes as pessoas têm, né? Mas o processo ele é repetitivo, né? A gente terminou de executar o processo e você vai começar novamente de acordo com uma periodicidade, uma frequência que é definida, né? Pode ser Sim. diária, mensal, semanal, etc. O projeto, uma vez acabou, acabou. Aquele projeto acabou, né? Não tem mais. Né? Então, projeto, ação, iniciativa, não é processo. Processo é estruturado. Muitas vezes a gente vê nas empresas como é que você identifica, né, os sucessores dos gestores da organização. Um ano retrasado, a gente contratou uma consultoria e fez essa identificação. Quer dizer, isso é um processo, né? Ou foi uma iniciativa, foi uma ação, né? Então, a ação ela foi feita e quem me diz que vai ser feito de novo, né? Quem me diz que vai ser repetido, né? Então, isso é uma diferença importante. Então, estabelecidos esses processos, preciso estruturá-los, né? Mapeá-los, garantir que a gente entende claramente quais são as entregas de cada processo, para quem que a gente vai entregar isso aqui, né? Entender o que esse cliente do processo quer. E a gente, quando fala em cliente da empresa, a gente não tem dúvida que a gente precisa perguntar. E olhe lá, né, que às vezes não pergunta também, né? Assume que sabe. Mas a Uhum. gente não tem nenhum senão, né, para fazer essa pergunta para o cliente do que ele quer. Quando a gente fala em processos internos, né, quando a gente fala em processo de apoio, de suporte, de gestão,
onde normalmente os clientes são internos, será que a gente conversou com esse cliente interno para saber o que ele quer e como ele quer? Então, muitas vezes a gente não fala. E aí a gente está entregando uma coisa que acha que é o melhor, mas não é aquilo que atende, né, às necessidades daqueles clientes que também são internos, né, que são internos e também, se esses clientes internos, né, que têm esses processos de apoio, que têm esses clientes internos, se eles não estiverem satisfeitos, se a gente não entregar exatamente o que eles querem, certamente isso vai afetar os processos finalísticos, né, ou aqueles processos principais, né, do negócio que vão entregar, né, o produto, seja uma solução, seja um bem ou um serviço, né, para o cliente, isso certamente vai ter problema. Então, identificado tudo isso, a gente precisa garantir o seguinte: bom, esses requisitos, né, desses clientes, sejam internos ou externos, eles precisam ser muito bem entendidos e precisam ser incorporados dentro do processo. E aí a gente vê que aquela questão, se não tiverem incorporados, né, a gente precisa fazer uma análise, uma melhoria desse processo para que esses requisitos estejam, de fato, né, incorporados de alguma forma, sob uma forma de uma atividade, de uma ação, ali dentro do processo, que vai conseguir atender, né, requisitos como, né, a qualidade do produto, o prazo ali, aquele relatório que tem que sair todo dia 30, aquele conjunto de informações que não pode ter erro de forma alguma, né? Aquela compra que precisa ser feita no momento certo, né? E com qualidade, né? Exatamente de acordo com aquilo que foi especificado pelo demandante, enfim. Então, a gente precisa entender isso e garantir que o nosso processo responde adequadamente a isso. E quando a gente faz isso, gente, identifica esses requisitos, a gente certamente tem uma série de dever de casa a fazer, porque muitas vezes os nossos processos não estão, né, entregando exatamente aquilo que o cliente desse processo quer, seja ele interno ou externo. A gente faz todo um trabalho, então, de melhoria desse processo para que ele consiga entregar. E aí, a partir do momento que a gente definiu esses requisitos, a gente precisa definir o quê? Indicadores de desempenho. Né? A gente precisa definir indicadores de desempenho para a gente poder monitorar, né? Se esses também chamado, muita gente chama de KPI ou KPI, né, em inglês e tal, eu normalmente chamo de indicadores, né? A gente sabe que tem indicadores que são de desempenho, de controle e tal, mas vamos falar de uma forma geral indicadores de desempenho aqui por enquanto, depois a gente pode aprofundar sobre isso. Esses indicadores, então, eles têm que ser suficientes para a gente poder ter a percepção de que aqueles requisitos, né, eles possam nos dar a informação de que aqueles requisitos estão sendo atendidos ou não, né? Então, dos processos. E aí, não vamos falar mais de cliente interno e externo, do cliente do processo, né? A gente sabe, lógico, que o cliente, os processos não atendem só o cliente do processo, né? Tem outros stakeholders, tem outras partes interessadas do processo que a gente precisa atender, né? Se eu sou uma empresa pública, eu tenho lá, né, uma lei de licitação que tem que ser atendida, eu não posso fazer do jeito que eu quiser. Por quê? Porque existe um aspecto legal. Então, o aspecto legal seria o governo, o que quer que seja, né? Qualquer agente, aí ele coloca esses requisitos, né? E a gente também tem que atender. Então, a gente tem que ter indicadores para poder atender esses requisitos dos processos, né? E aí, a gente definir níveis de desempenho ou metas, né, para esses indicadores, né, que sejam suficientes para que os clientes desses processos fiquem satisfeitos, tá certo? Então, preciso ter claramente definido esses requisitos desses processos, né, e requisitos que vão me dizer, né, o que o cliente desse processo ou outras partes interessadas quer. Entendemos isso, definimos um indicador, né, ou indicadores para poder monitorar esses requisitos, né, e depois eu preciso criar os meus ritos, né, os meus Uhum. ritos da gestão, que é justamente para a gente poder analisar esses indicadores, esses resultados desses indicadores, né, e poder, a partir disso, tomar as decisões necessárias de correção de rumo, né, seja, né, ajustando o processo, retreinando as pessoas, né? Enfim, a gente consegue, então, fazer uma boa gestão do processo. Então, gestão do processo. E a gente Uhum. falou no começo de gestão por processo, que pressupõe fazer a gestão do processo, né, mas também gerenciar o negócio com foco nos processos. Então, daí começamos aí a falar inicialmente sobre indicadores, né, Catê? Antes até de passar para o próximo tema, algumas perguntas foram feitas aqui. Eu vou Certo? talvez juntar o mais, né, uma com outra aqui, mas o Juliano perguntou por que que você acha, né, que existe tanta dificuldade da gente trazer o conceito, acho que também ele quer dizer das pessoas aderirem ao conceito de macroprocessos, processos e atividades quando a gente está montando uma cadeia de valor. E também, depois ele pergunta como trazer
a cultura e o entendimento que a gente tem de ter essa visão de processos quando a gente está montando a cadeia de valor e não a visão de que a área é dona do processo, né? Essa mudança, eu acho que assim, ao fazer a cadeia de valor, talvez cada gestor queira se enxergar lá com uma caixinha, né? Do tipo, olha, mas cadê a minha caixinha Boa, aqui nessa cadeia boa. de valor? Talvez seja esse o ponto, não sei. Sua opinião Aí eu vou sobre essa história. começar. Depois eu junto É muito outras. boa essa pergunta, porque. E é isso mesmo, porque aí corre o risco, né? A gente mesmo está fazendo a cadeia de valores, a gente tombar aquele lá Isso. e fazer com que todos os departamentos apareçam. Aí a gente faz assim, sabe? Marca o processo é a diretoria, né? Ou É, superintendência, aí os processos são as gerências, né? Os subprocessos são as coordenações. Nada disso, né? Então, já não deu certo. aí eu digo o seguinte: primeiro, a gente precisa se capacitar. A gente precisa Uhum, ter esse entendimento, porque precisa ter uma equipe. Se a gente falar assim, ó, eu vou falar assim, não vou falar em consultoria ainda, né? Mas assim, eu tenho uma equipe interna, eu preciso capacitar essa equipe. Eu tenho com um cliente que recentemente a gente estava falando assim, sabe qual foi uma das primeiras, a primeira ação que a gente colocou lá no plano de melhoria, né, de uhum, estruturar mesmo a gestão do processo, foi criar um escritório de processo. Escritório de processo é um nome mais moderninho, né? Não tão moderno, mas mais moderninho, mas é uma área que vai cuidar disso, né? Que tem, é um centro de competência, que pode ser uma área de gestão, né? Pode ser, né, outra área, mas que ela tenha claramente essa atribuição, né? Mas eu vou falar aqui escritório. Então, eu preciso ter competência ali dentro para fazer isso. Viu, Juliana? Porque, assim, se eu não tiver a nossa hierarquia, vamos dizer, né? As pessoas que mandam, entre aspas, né, na organização, elas vão querer colocar o conceito dela. Então, antes de construir uma cadeia de valor, a gente vai ter que capacitar, a gente vai ter que ter um núcleo duro lá na organização, que se não tiver esse escritório de processo, seja um próximo passo, mas pelo menos um time de projeto, né, de processo, que vai trabalhar isso, né, e precisa se capacitar muito bem para depois sensibilizar a direção da organização, sensibilizar o corpo diretivo, né, e gerencial da organização com relação ao que vai ser feito. Isso, se você, eu estou falando isso aqui, mas normalmente a gente acaba trazendo uma consultoria, um consultor, para te ajudar e para trazer essa visão independente para questionar essas coisas, né? Porque se você deixar a organização sem capacitação, sem esse conceito, vai sair aquele monstrinho ali como cadeia de valor, né? Que não vai representar mesmo os processos. Então, a gente precisa de competência, de ter saber ali, trazer, né? Ou trazer gente de fora para poder ajudar nesse questionamento, né? E aí a gente uhum. entender, né, que muitas vezes você tem lá um processo, né, que, na verdade, engloba dois, três departamentos. Então, o pedacinho daquele departamento, ele pode aparecer na cadeia, mas ele talvez apareça no segundo nível, que é o nível de processo, ou no terceiro nível, no nível de subprocesso. Então, a gente que tem experiência com isso, é mais fácil para a gente construir essa cadeia de valor, porque a gente consegue ter uma ideia dos macroprocessos. E também não é tão diferente isso nas organizações, né, gente? Então, É. todo mundo tem lá um processo, né, de uma forma geral, de produção. Ricardo, mas eu não produzo bem. Não, você tem uma produção, né, do De seu alguma coisa, serviço, né? né? Do seu Exato, é. serviço, que a gente chama de prestação do serviço. Então, tem um processo de prestação de serviço, tem um processo de produção. Toda organização deveria ter, pelo menos, um processo que desenvolva os seus produtos, né? Que Sim. tenha lá um processo para desenvolver os seus produtos e depois passar o bastão, né, para a produção, para a prestação de serviço. Todo mundo tem um processo lá que precisa falar de comunicação, né? Então, esses processos são tradicionais, né? Existe até uma organização chamada APQC, QC, né? APQC, português dos Estados Uhum. Unidos, que ela tem lá um trabalho assim muito legal assim, de mostrar todos os processos possíveis. Aí, lógico que lá exagera, né? Se a gente for lá, é bom você ter um pouco de entendimento, né? Mas esses processos tradicionais, aí processo, né? No macro processo, porque assim, o macro processo, a gente pode até colocar coisas que não são sequenciais. Por exemplo, é Uhum. típico você ver um processo de governança, lá no um macro processo de governança na cadeia de valor. Mas isso, né? O que tem no governança? Bom, você tem lá uma parte que é uma parte de estruturação da governança mesmo, né? Que tem os comitês, os conselhos, etc, etc. Mas você pode ter nesse processo, né, processo de gestão de risco, por exemplo, um processo de Uhum. compliance, né? E aí, porque eles são afins, né? Estão dentro aqui da estrutura. Depois, aí no nível do processo, você vai começar a ter as atividades sequenciais. Mas não dá para colocar administração, finanças e jurídico como um macro processo, como eu coloquei no início. Então, a dificuldade
é de entendimento. Então, se você não tiver se capacitar bastante, depois sensibilizar o teu corpo gerencial, diretivo, né? Eles não vão entender isso aqui. E aí a possibilidade da gente querer ver todos os departamentos aparecerem e na primeira página, né? Tem que estar na Isso. manchete, né? Tem que estar na É. primeira página. E na primeira página, muitos processos não vão aparecer. Por exemplo, acabei de dar um exemplo de gestão de risco, auditoria, por exemplo, às vezes não aparece na primeira página, né? Mas outros aparecem. Uma gestão estratégica é típico de aparecer, um marketing, por exemplo, né? Mas, de repente, eu tenho um processo lá que é a gestão contábil, vamos chamar de área, Uhum. contabilidade, talvez a contabilidade não apareça na primeira, ou a gestão contábil não apareça na primeira página, né? Que eu pago a primeira página dos macroprocessos. Então, Na cadeia ali, né? Aham. isso é uma questão muito simples, só que difícil de entender, como você falou, Juliana. Então, a gente precisa sensibilizar para entender que o fato de estar no segundo nível não quer dizer que é menos importante ou mais importante. É tão importante quanto. Né? Só que a gente está falando que, né, o primeiro nível é para a gente mostrar. É que nem o mapa estratégico, né, da gestão estratégica. A gente não tem lá. Uhum. Para quem tem o mapa estratégico, se não tiver o mapa estratégico, não tem problema, pode ter lá os objetivos. Mas vamos pegar o mapa estratégico, que é bem tradicional. Você tem um slide do mapa estratégico. Agora, você vê todas as iniciativas ali no mapa, você não vê. Você vê Uhum. todos os objetivos, mas você não vê todas as iniciativas. Né? E às vezes as iniciativas, né, aquela área que trata de uma iniciativa, tudo dela, não aparece na primeira página, aparece na segunda, né, nas iniciativas, ou até nos planos de ação, na terceira página. É a mesma coisa na cadeia de valor. Na sua visão, como que a inteligência artificial pode e está sendo utilizada para otimizar essas ferramentas? Não, então, assim, a gente tá falando muito aqui da parte da estruturação, né, do processo, falamos um pouco da gestão do processo. Uhum. Agora, a outra coisa que é fundamental é a operacionalização do processo, que é vamos dizer, o conjunto de atividades que vai se desenvolver. E aí, quanto mais automatizado for esse processo, melhor. Então, a Uhum. gente pode utilizar isso. E aí eu não falei da inteligência artificial, mas a automatização do processo. E a inteligência artificial pode nos ajudar, vou falar assim uma coisa mais rasa, porque a gente poderia ter que aprofundar muito, mas assim, no levantamento de informações. Tá certo? O histórico, por exemplo, se a gente quiser fazer uma boa gestão do processo, né? O histórico de problema, o histórico de falhas, né? A gente tem isso acumulado e você tem, por exemplo, uma inteligência que fala assim, pô, esse problema aqui já aconteceu, né? Esse problema aqui, né? Já aconteceu 10 vezes, né? E a gente tem esses registros, mas a gente tem que pesquisar. Então a gente começar a otimizar isso para gestão, né? Inteligência artificial, AI para gestão do processo, né? Para a gente também identificar boas práticas, né? Claro, isso aí tudo mais em consulta, né? Quais são as boas práticas que a gente tem para fazer um processo, né? Então a gente entra no conceito do benchmark, né? Eu vejo muito Uhum. a inteligência artificial ajudando muito no benchmark, né? Trazendo essas boas práticas, boas ideias para a gente na gestão do processo. Agora, dentro de um fluxo, uma automatização do processo, a inteligência artificial, obviamente, pode tomar decisão, né, Uhum. baseado, né, na experiência e tudo. Quer dizer, se o processo teve esse, principalmente na parte de serviços, né, a gente pode estar, pô, a gente teve o cliente pediu alguma determinada coisa, mas ele, né, essa coisa não é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu posso, né, usar a inteligência artificial para buscar alternativas para a gente poder responder mais rapidamente a essa necessidade do cliente? Sim, posso, né? Então, assim, a gente tem diversos usos, né? Mas eu acho que aí a gente precisa aprofundar um pouco mais essa questão, porque eu acho que assim, a gente precisa fazer a lição de casa primeiro. Então, antes da gente Uhum. falar em inteligência artificial, a gente precisa entender o conceito. Então, hoje a gente vê muito, né? E aí fazendo parênteses, né? Você não entende nada, você usa o chat GPT, por exemplo, para te trazer informações e você monta seu artigo lá e fala, agora eu já sou especialista no assunto. Então, isso é o que a gente não quer. Tá certo? A gente Uhum. quer que a inteligência artificial facilite a nossa vida, ajude a gente a tomar decisão, mas você precisa se capacitar para isso. Né? Então, se você não entendeu os conceitos básicos de processo, não entendeu as interrelações que existem entre as áreas dentro de um processo, não entender que essas coisas acontecem envolvendo muita gente, né? E que a decisão de uma área só, se a gente pensar, né, na tomada de decisão numa área, se ela não entender que ela faz parte de um processo maior, essa decisão de um departamento pode criar um problema para o processo como um todo. Ele resolve aquela parte daquela área, né? Mas ele cria outros problemas na organização. Então, a gente precisa primeiro ter esse conhecimento básico de processos e entender e fazer a gestão desses processos, né?
tendo bons indicadores de processo. Quando a gente vê uma organização com um nível de maturidade baixa, né, nessa parte de gestão, de uma forma geral, a gente vê que quase não tem indicadores de processo. Os Uhum. indicadores são aqueles indicadores típicos corporativos, vamos dizer assim, empresariais, né? Se tem fins educativos, os indicadores econômico-financeiros, satisfação de cliente, NPS, né? Indicadores de falhas, de reclamações e tal. Mas, cara, quando você entra no nível de processo, você tem uma série de indicadores importantes, e esses indicadores, nesse nível mais baixo de processo, é que vão responder às perguntas: por que que o meu EBITDA não está bom? Uhum. Por que que a satisfação do meu cliente não está boa? Tá certo? E eu vou investigar isso aqui. E aí eu tenho, né, toda, aliás, até a inteligência artificial para ajudar a fazer essa relação de causa e efeito, né? Que seria um próximo tópico que a gente vai falar, né, Catê? Isso. Eu até ia falar isso, assim, ó, vamos, você falou bastante falou um pouco assim da importância de se definir indicadores para os processos, mas é óbvio que não são só para os processos, né? Então eu queria te perguntar como fazer para montar um conjunto de indicadores que sejam o melhor possível para a empresa. E eu vou aproveitar para trazer já duas perguntas que fizeram sobre indicadores, e aí talvez você já consiga ir Tá. respondendo ao longo da sua fala, tá? O Antoninho perguntou: quando se planeja metas e indicadores, ambos devem ocorrer simultaneamente? Às vezes se cumpre o indicador e não a meta. E o Maurício perguntou: falando em indicadores ou métricas, né? Como que você mostra para as empresas que a gestão por processos está dando resultados efetivos? Mas aí é o seguinte, então a gente falou, né, da importância dos indicadores para a gente poder fazer a gestão dos processos. Não existe gestão dos processos sem indicadores, né? É lógico que eu posso ter algumas informações qualitativas que podem ajudar, mas sem indicadores não se faz gestão de processos, né? Então, eu vejo que um grande dilema de ter a gestão de processos avançada na organização e, portanto, dar os resultados necessários é ter um bom sistema de indicadores de processo. Então, ter, né, as métricas que mostram claramente que o processo é bom ou ruim. E isso, obviamente, se vocês pensarem a quantidade de processos, quantos processos eu tenho na cadeia de valor macro? 15, 18. Quantos processos esse aqui? Eu vou falar de um número aqui da última cadeia de valor que eu fiz. Deu 18 macroprocessos, que se desdobrou em 92 processos. Então, 92 processos, você imagina, se a gente tiver um indicador para cada processo, são 92 indicadores. E a gente sabe que tem processos que precisam de pelo menos muito, mais de que um, 3, 2, 3, 4, às vezes, indicadores. Né? Então, vocês podem imaginar, né, que a gente vai ter, né, uma organização aí, se quiser estar medindo esse processo, eu tenho lá 200, 300 indicadores fácil, né, de processo. E cada um gerenciando o seu. Então, é muito indicador. Mas a direção vai ver todos esses indicadores? É claro que não. A gente tem que entender quais são os indicadores que a direção da organização vai ver, ou vai utilizar os resultados dos indicadores, né? Na verdade, são os resultados dos indicadores, e quais são indicadores que eu vou ver só no meu nível de coordenação, de supervisão, quais indicadores que o gerente vai ver, quais indicadores que o diretor vai ver, quais indicadores que o presidente vai ver. E aí vem a questão de que a gente tem, né, indicadores não só de processo. Né? Se a gente pensar de uma forma geral, quais são as três grandes fontes de indicadores de desempenho? E aí eu vou só permitir fazer um parênteses, né? Que a gente sempre fala, antes de falar em indicador, gente, é muito importante que a gente comece a falar em atributo. Porque qual é, que é a diferença de atributo e indicador? Né? O atributo, na verdade, é o que eu preciso medir. Então, você precisa medir a satisfação do cliente? Preciso, né? Porque, depois a gente vai falar por quê, mas eu preciso. Então, esse atributo satisfação, eu preciso medir. Agora, como medir a satisfação? Tem várias formas, tem vários indicadores de satisfação, né? Tem indicador de satisfação, todos podem ser chamados de indicador de satisfação, mas cada um tem uma composição. Ele pode ser, né, a média das notas em cada questão que você fez na pesquisa de satisfação, ele pode ser uma pergunta geral, índice de satisfação geral, ele pode ser um monte de coisa, um resultado de um focus group que vocês fizeram, etc. Ou seja, o indicador ele pode ser vários tipos. Agora, o atributo ele é único. Então, é importante, gente, que eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, antes de pensar em indicador, o que eu tenho que pensar? Quais são os atributos importantes para se medir? Então, em processos, os atributos importantes estão associados diretamente àqueles requisitos dos clientes e outras partes interessadas do processo. Então, se o cliente falou que entregar no dia 30 é fundamental, então isso gerou um atributo, né? Um atributo da entrega no dia 30.
né? Se a conformidade é fundamental, então esse atributo, conformidade. Eu tenho que medir conformidade. Agora, como vou medir? É uma outra história. O como vou medir vem o indicador de desempenho. Como vou medir? Eu preciso medir a acidez da água. Preciso medir a acidez. O que a acidez é? O atributo. Como é que eu meço a acidez da água? Tenho lá um pH, né? Um índice do pH, né? O medidor do pH que vai dar, tá, e eu meço lá. Tá certo? Agora, o atributo, ele é o que precisa ser medido. Então, se vocês começarem a pensar em atributo, talvez vocês tenham um pouco mais de facilidade de chegar ao indicador. O que é mais fácil, o atributo ou o indicador? A princípio, é o atributo, né? Que ó, eu preciso medir isso aqui. Mas o problema é que muitas vezes eu não sei que preciso medir. E aí, né, o indicador não aparece, porque você não sabe que precisa medir. E é óbvio que o atributo, o indicador, ele tem que ser o melhor ou mais preciso possível para medir o atributo. Se eu quero desenvolver pessoas, eu quero desenvolver as pessoas, desenvolver as competências das pessoas. E eu meço com quantidade de horas de treinada, vocês lembram o indicador tradicional? Né? Como é que eu meço, né, se estou desenvolvendo as pessoas? Ah, quantidade de horas de treinamento, né, por ano e tudo mais. Isso mede, gente? Às vezes Não, até budget, né? né? A budget, quanto Já percentual usaram. da minha receita, do meu EBITDA que eu investi em treinamento? Maravilhoso, tá certo? Agora, isso mede que eu estou desenvolvendo as pessoas? Não, não mede. Então, a gente tem que ser fiel, né, ao atributo. A gente não pode, né, vir com um indicador. É brainstorm, né? Uma vez eu ouvi alguém falando assim: como é que faz definir indicador? Eu estava lá no manual da empresa fazer um brainstorm. Brainstorm, gente. Criar um indicador é uma coisa, né? Tem um pouco de arte, mas é uma coisa científica. Tem uma ciência por trás, né? Então a gente vai identificar claramente o que eu preciso medir, né? Para depois pensar na melhor forma de medir ou na forma razoável. Quero medir reputação, quero medir reputação da empresa. Como é que eu meço reputação? Né? Como é que eu meço, né, a imagem que a gente tem perante os nossos clientes? Né? Então, eu sei que é importante medir a imagem, mas como medir? Então, tem várias formas. Né? Às vezes, contratar uma pesquisa, né, que abranja todos os meus clientes, atuais e potenciais, pode custar muito caro. Então, talvez tenha que colocar um indicador um pouquinho mais simples, né, e tal, junto com a pesquisa de satisfação e tal. Não é o ideal, mas ele faz sentido. Então, a gente tem que saber o seguinte, aliás, todo indicador de desempenho, gente, ele nos dá uma informação para tomar decisão, né? Para que serve o indicador? Para que a gente usa o indicador? Né? Para que a gente tem um sistema de medição, um conjunto de indicadores? Para tomar uma decisão. E se o indicador não for preciso, né? Não tiver acuracidade, não for bem montado, aquela informação pode não significar nada. E a gente está tomando uma decisão. Às vezes eu digo, você tem um indicador muito ruim, né? Com pouca precisão e tudo mais, quer dizer, é melhor não ter. Né? Melhor tomar uma decisão com base na sua experiência, na sua intuição, que às vezes funciona melhor do que aquele dado. Tá bom? Então, agora, eu estava falando dos processos, dos indicadores. Agora, que outras fontes a gente tem? Eu interrompi para falar de atributos, né? Então, os atributos de processo, pensando na gestão de processos, vêm dos requisitos dos clientes dos processos ali, né? Que vão ser aquelas coisas importantes que eu tenho que medir. Mas existe uma fonte fantástica, né? Que é a gestão estratégica também, né? A gestão estratégica, quando eu defino minha estratégia, meus objetivos estratégicos, né? Vocês definem sempre indicadores para monitorar o alcance daqueles objetivos estratégicos. O objetivo estratégico, ou a estratégia em si, é uma fonte preciosa de atributos importantes. Se eu quero crescer, eu tenho um atributo de crescimento que eu tenho que medir como crescer. Se eu quero ver, né, aumentar minha participação no mercado, meu market share ali, eu tenho um atributo de market share e eu tenho que depois ver qual que é a melhor forma de medir, que às vezes não é tão trivial, né? Se não tiver uma empresa, uma consultoria que dá essa informação, a gente tem que pesquisar bastante, tá bom? Mas, então, a gestão estratégica, por meio dos indicadores, dos objetivos estratégicos, e principalmente das grandes iniciativas que a gente tem, se a gente estiver monitorando, quer dizer, a gente precisa definir indicadores, né, obviamente, para que a gente possa monitorar a estratégia. Então, há o planejamento estratégico, a nossa estratégia é uma fonte preciosa de atributos importantes que eu terei que ter indicadores de desempenho também. Outra fonte extremamente importante que pouca gente faz
de forma estruturada é a gestão das partes interessadas, gestão dos stakeholders. Vocês já fizeram o exercício de definir quais são as partes interessadas do seu negócio? Vocês já, e vocês, se vocês fizerem esse exercício, vocês perceberam que tem muitas. Né? E aí a gente precisa priorizar e ver quais são as partes interessadas mais relevantes para o nosso negócio, para eu ter uma gestão super estruturada com relação a essas partes interessadas relevantes. Para essas partes, gente, interessadas relevantes, eu preciso entender claramente o que elas querem. Quais são as demandas? Quais são as necessidades e expectativas? Qual o interesse que ela tem? Quais são as necessidades e expectativas? Já que elas são importantes e eu priorizei, é bom que eu atenda às suas necessidades e expectativas, né? Então, eu preciso identificar essas necessidades e expectativas para poder entender e colocar. Da mesma forma que eu falei do processo, né, do requisito do cliente, do processo, e colocar, se a gente pensar nas partes interessadas, elas vão ser atendidas por meio de algum processo ou produto da organização, né? Então, eu preciso trazer e ver que processos ou produtos que vão atender essas necessidades e expectativas. Isso significa que eu peguei essas necessidades e expectativas, traduzi isso em requisitos e incorporei esses requisitos nos processos. Esses requisitos de partes interessadas, né, ou se quiser dar um passo para frente, as necessidades, um passo antes, né, as necessidades e expectativas, são fontes de atributos extremamente importantes. Então, se o cliente quer, né, que você entregue o produto, né, sempre, né, no dia seguinte que você pede, então você tem que montar isso no seu processo, né, e você tem que, né, ter um indicador para monitorar se está entregando no dia seguinte. É claro que você pode falar, não consigo entregar no dia seguinte, só consigo entregar depois de 3 dias. Você já sabe que você não está atendendo bem esse cliente. Se tiver um concorrente que atende no dia seguinte, tchau. Se não tiver, ele fica com você, já que ele não tem opção, né? Mas se tiver opção, então pensem bem quando vocês fizerem essa análise de necessidades e expectativas e tradução disso em requisitos, para que vocês não esqueçam de falar, não dá para atender isso aqui em um dia, não, tem que atender em 3, tá bom. Internamente a gente faz muito isso, né? A área fala assim, eu não consigo te atender. Vou falar um exemplo, eu sei que tem dificuldade, né? Mas eu peço lá, eu preciso de um profissional aqui com essa característica para colocar no meu quadro aqui. Né? Vou montar um escritório de processo, precisa ser um cara especialista em processo e tal. Tá bom. Aí a pessoa me traz, né? Demora 6 meses para me entregar e me traz um cara júnior. Tá? Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas eu atendi a necessidade, né, do cliente? Não atendi. Então, eu preciso, no mínimo, né, incorporar isso e monitorar. Então, voltando, né? O gestão de partes interessadas, identificando as necessidades, expectativas e os requisitos, traduzindo esses requisitos, isso são fontes importantíssimas de atributos. Então, os atributos que eu vou medir são aqueles atributos que são importantes para as partes interessadas. Então, vai ter indicador de desempenho. Os atributos que estão associados aos objetivos e às iniciativas estratégicas têm que ter indicadores, porque são importantes. Os atributos dos processos, né, dos requisitos dos processos são importantes, portanto, tem que ser medido. Viram como a gente faz esse trabalho? E aí a gente monta esse sistema de medição, que é todos os indicadores que eu preciso ter na minha organização. Por quê? Porque eu preciso monitorar esses atributos que são importantes para a organização. E aí, se a gente quiser sofisticar um pouquinho mais, a gente monta, então, no sistema de medição, a relação de causa e efeito entre esses indicadores. Corretamente, primeiro a gente faz a relação de causa e efeito entre os atributos, né? Até porque a gente pode medir de várias formas, mas o atributo é único. A gente monta essa árvore de atributos ou árvore de indicadores que mostra, né, o cliente, a satisfação do cliente aqui em cima, a gente sabe que vai estar satisfeito se a gente entregar no prazo, se a gente der o suporte adequado, se a gente entregar o produto com qualidade e confiabilidade, né? Tá bom. Como é que eu faço esses indicadores? Estão ótimo. Então o cliente deve estar satisfeito. Para entregar um produto, né, de qualidade, eu preciso ter, né, que meus fornecedores tenham os componentes de qualidade. Então eu vou lá medir lá os índices de desempenho de fornecedor. Ou seja, estou criando uma relação de causa e efeito entre esses atributos, que na verdade entre os indicadores. E para que eu faço isso? Só por fazer? Não. É para a gente ter isso sistemicamente e poder tomar decisão. Porque se o cliente, pegar um exemplo muito simples, né? Se o cliente não está satisfeito, por quê? Está sinalzinho vermelho para o cliente. Bom, tem que estar um sinalzinho vermelho aqui embaixo, em algum lugar. Tá positivo, tá verdinho no qualidade, tá verdinho
um atendimento, mas está vermelho no prazo. Bom, certamente esse prazo está afetando. Está com vermelho no prazo por quê? Ah, porque o fornecedor está atrasando, está vermelho lá, tá. Então, a gente consegue entender as relações causais, né? Por que que a gente está fazendo isso aí? E aí me perguntaram, bom, é claro, para cada um desses indicadores eu tenho que ter uma meta, né? Na verdade, a gente fala primeiro qual que é o nível de desempenho esperado, né? Daquilo lá. Porque primeiro a gente falar nisso, porque o nível de desempenho esperado é entregar no dia seguinte. Mas a minha meta foi quanto? Em 3 dias. É. É só meta. Então você precisa analisar se a sua meta ela está condizente com o requisito da parte interessada, né? Então, isso é um dilema. A gente até no MEG tem isso. Uma coisa é você definir uma meta. Bom, é claro que tem alguns que não têm um requisito de parte interessada, é basicamente uma decisão da empresa internamente, né? Uma questão de Uhum. produtividade. Talvez não venha de ninguém, não venha do conselho, não venha de nada. É uma coisa que vai ser definida só ali, basicamente, a meta. Mas a meta tem que ser coerente, né? É claro que essa minha meta é 3 dias, porque eu não consigo fazer em um dia, mas que eu tenho uma meta de médio prazo aqui que seja chegar em um dia. Eu Uhum. preciso rapidamente tentar mexer nos meus processos, né? Automatizar, agilizar esse processo para que eu consiga entregar no dia seguinte. Vocês veem, né? Eu sou fazendo propaganda aqui, né? Do Mercado Livre, né? Mas assim, eu sou um cliente é, top do um monte de estrela do Mercado Livre. Eu compro tudo lá, né? E assim, quando que você pensou, né, assim, há muito tempo atrás, que você estava lá sentado aqui em casa conversando, puxa, esse negócio é legal. Pô, vamos comprar isso aqui, vamos. Ah, uma vez eu comprei um negócio que era me lembro, que era uma provoleira. Não sei se você já sabe o que é isso, né? Uhum. Faz aqueles provolonezinho com tomatinho em cima, é uma delícia. Tem aquele negócio com um monte de cubinhos assim, né, de um monte de espacinho, né? Fica assim o provolonezinho derretido no forno e tal. E a gente falou, putz, esse negócio é bacana, não sei de onde que viu, né? Aí vamos comprar esse negócio? Vamos. No dia seguinte, a gente estava fazendo esse provolone aí, essa provoleira, É. essa provoleta aí, né? Então, assim, no dia seguinte, né? Então, pedi uma tarde, no dia seguinte, estava aqui, antes do almoço, chegou na minha casa, né? E a gente já estava fazendo na hora do almoço, né? Como aperitivo. Bem isso. Então, a gente precisa pensar que tem gente sempre trabalhando para atender. Então, mas atendimentos à parte, né? A gente está falando mais do indicador, então a gente ter esse indicador, fazer essa relação de causa e efeito para a gente montar um sistema de medição robusto que aí vai tomar decisão. E aí é claro que eu não vou levar 200 indicadores para a direção. No nível do presidente, para os diretores, você tem lá talvez uma dúzia, 15 indicadores que são essenciais, né, né, que mostram claramente a saúde da organização. Agora, para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa descer nos níveis. E se a gente Uhum. tiver essa árvore pronta, a gente sabe exatamente como é que a gente desce. E cada um, né, se a gente pegar na árvore toda, aqui a ponta que está com a direção, e tem esse nível aqui que está com a gerência, a média gerência, depois está no nível da supervisão, mas a gente vai chegar sempre no nível mais básico, né, de que por que aquela atividade está falhando, né? Então, a gente Uhum. precisa definir o indicador e aí definir qual que é o nível de desempenho esperado, para a gente depois definir a meta. A meta, gente, a gente tem duas fontes importantes para definir uma meta, tá? Assim, principais. Qual o requisito da parte interessada? E aí pode ser do processo, pode ser da empresa como um todo, tá? Pode ser o cliente do processo, cliente da empresa como um todo. Qual o requisito? Isso é uma coisa. Outra coisa interessante também é a gente sempre pegar o referencial comparativo. Para a gente definir uma boa meta, né? O que as outras empresas estão alcançando? Né? Se o cliente pediu em um dia, mas vamos pensar, pegar o que o cliente pediu em D+2, tá certo? E eu Uhum. não consigo D+2, eu consigo D+3. Mas se você fizer análise do mercado, tem gente que faz D+1, tá? Então, essa fica a minha referência, até para eu falar o seguinte, bom, então a minha meta, embora o meu cliente tenha pedido D+2, mas o referencial comparativo me diz que tem gente fazendo D+1. Então, vamos nos desafiar e vamos fazer o D+1 como meta, tá certo? Então, não sei se respondi essa questão da meta, né? Mas ela é importante a gente entender que definir meta com base em histórico somente, gente, é muito raso, né? O histórico, e aquela velha tradicional aumentar 10%, diminuir 10%, aumentar 5%, não é assim que faz, né? A gente precisa entender onde a gente quer chegar, se a gente quer ser o melhor, se a gente não quer ser o melhor de todos, mas pelo menos a gente quer o quê? A gente quer atender plenamente, né, os nossos clientes, os nossos e demais partes interessadas, né? Queremos satisfazer o nosso colaborador, nosso cliente,
os nossos fornecedores, sociedade, quem quer que seja parte interessada relevante no meu negócio, tá certo? A Leonice disse assim, ó, eu vejo muitas empresas com indicadores em demasia, indicadores que não indicam nada, em contrapartida, indicadores importantes que não são trabalhados de maneira eficiente. Quais seriam as diretrizes ou sugestões para criar indicadores que realmente ajudam a gestão a melhorar os processos? Aí eu acho que até você já respondeu com essa, Acho que com sim, né? identificar o atributo Acho em que si, né? Mas se isso. existe um número ideal de indicadores e Não, se o tamanho da empresa faz diferença em relação a esse volume de faz. indicadores? Faz diferença, assim, não necessariamente o tamanho, mas o tipo de negócio, Uhum, né? O perfil de negócio, né? Se você pegar, depende de quantos negócios diferentes eu tenho. Você pega, assim, pegando uma organização que me vem à cabeça rapidamente, né? Um sistema o SEST. Por exemplo, vou pegar só qualquer um do sistema S, mas vamos pegar, por exemplo, o Senac, tá? Ou o tá. SESC. Vamos pegar o SESC, que é legal. O SESC, eu trabalhei muito tempo com eles aqui. Então, quantos negócios tem lá dentro? Não sei se Vai. você tem noção, né? Mas o SESC tem o quê? Né? Tem Tem cultura, tem educação, tem lazer, tem esporte, escola, educação, tem tem muita escola, coisa, né? tem academia, né, de esportes, natação, etc., de uma forma geral. Tem hotel, nutrição, tem odontologia e por aí afora. Então, assim, é claro que uma organização dessa aqui, a quantidade de indicadores é muito maior, porque eu tenho muitos processos para entregar essas coisas. Tem processos que são comuns, mas tem processos que são específicos, né? Pegar os Uhum. processos de finalísticos ali, são todos específicos, né? Então, tem vários. Então, isso depende muito, não necessariamente do tamanho, mas do tipo de negócio, né? Do tipo de negócio. E da quantidade, por exemplo, de partes interessadas também, né? Porque a quantidade de partes interessadas vai me dar uma quantidade de atributos maior, né? Para que eu preciso atender, né? E aí, né, dependendo do tipo de organização, a quantidade de produtos que ela tem, linhas de produtos, elas vão ter vários processos específicos, e aí a quantidade de processos maior também gera uma quantidade maior de indicadores e, consequentemente, de resultados, tá? A Ana Paula perguntou se você poderia dar um exemplo de indicador que mensura o desenvolvimento das pessoas. Assim, algum exemplo que você já encontrou pelo caminho. Sim, sim. Eu acho que assim, gente, isso tem várias formas, né? Por exemplo, assim, tem uma forma mais simples do que se você, né, verificou isso, o desenvolvimento através de uma certificação interna, tá certo? Então, essa certificação atesta de alguma forma que você desenvolveu aquela competência. Mas se você tiver uma gestão de competências estruturada, né, você tem os níveis lá das competências que você precisa ter e o estágio que você tem que estar naquela competência, né? Então, isso é um exemplo só, tá? Uhum. Tem outros. Mas vamos supor que você montou uma escalinha de 1 a 5, né? 5 é o maior nível de competência e 1 é o nível mais baixo, tá certo? Então, eu estou lá, posso pegar no indicador geral. Em média, nós estamos aqui com um nível de competência de 2,3. Significa o seguinte, nós estamos no meio do caminho para desenvolver todas as competências, que seria a nota 5, a maior, tá certo? Então, eu posso colocar uma meta, né, de aumentar esse 2,3 para 3, né? E aí eu posso medir na evolução dessa gestão de competências, que é o termômetro que você usa para aferir. Então, é uma forma muito melhor, né, de se medir a aquisição daquela competência do que se eu dei o Uhum. treinamento. O treinamento é driver, né? Se eu não der o Isso. treinamento, se eu não capacitar, eu não estou dando subsídio para eu alcançar aquele desenvolvimento, aquela competência. Mas medir se alcancei, né, se desenvolvi, aí eu preciso estar entrando no detalhe, né, e aí o gestão de competências é muito utilizado, assim, é utilizada, né, para a gente poder montar um bom indicador aí de desenvolvimento das competências na organização. Então, eu queria deixar aqui para todo mundo um convite, né? Se vocês querem aprofundar esses temas. A Fundação tem os cursos de gestão por processos e o curso de sistema de indicadores, né? O gestão de processos por processos a gente vai ter em agosto, de indicadores vai ser em outubro, mas a Fundação está com condições especiais para as inscrições realizadas agora no mês de julho. Então, quem quiser entrar em contato com o e-mail cursos@fnq.org.br, provavelmente alguém colocou aqui no chat, que a Patrícia é muito rapidinha para essas coisas, já deve estar aqui. Mas vocês podem entrar em contato com a Aline, conversem com ela, as opções que existem. A gente faz as capacitações também em company, que é uma forma, né? Quando a gente tem mais pessoas para capacitar, é o que o Ricardo falou.
Montar, às vezes, um escritório de processos dentro da empresa é importante, mesmo que sejam pessoas que já estão ali alocadas em algum lugar, não é contratar necessariamente pessoas para serem do escritório apenas, mas pode ser uma iniciativa e começa pela capacitação dessas pessoas. Então, obrigada, Ricardo, pela sua disponibilidade. Prazer. Obrigada a todos pela presença. E fica o convite, o próximo, vocês vão acompanhando aqui, a gente faz a divulgação dos próximos Gestão em Foco que a gente vai ter ainda ao longo do ano, tá bom? Obrigada a todos. Um abraço, gente. Boa tarde.